Sejam muito bem-vindos à nossa reunião familiar Código da Família. É uma iniciativa do Clube Memórias e Descobertas. E você que está nos assistindo depois, né, dessa reunião, também seja muito bem-vindo aí entre nós, em várias partes do Brasil e do mundo também. Hoje nós teremos a participação do Pedro Gonçalves, ele é o mentor das famílias. Eu dei o nome, essa função aí para ele, tá? Porque ele hoje vai fazer esse trabalho aqui para nós. E é uma iniciativa aí que começou há pouco tempo no Clube Memórias e Descobertas, que é um ecossistema especializado em famílias, em história da famílias. Se você tem interesse aí de preservar as memórias familiares e criar um legado para as próximas gerações, aí para essa juventude aí, bacana conhecer mais sobre você. Muito bacana, mas também é importante sabermos mais sobre quem passou, né, antes de nós aqui nessa terra e deixou experiências muito bacanas, muito marcantes para a vida da gente, né? E também a oportunidade de fortalecer os laços familiares. Nesses tempos que nós estamos vivendo, eu tenho percebido aí o coração dos filhos se voltando para os pais, né, de várias formas, cumprindo aí uma grande profecia de Malaquias lá na Bíblia aí, que vocês podem conhecer lá no último livro da Bíblia. Então, é algo bastante interessante e algo que as pessoas estão buscando, cidadania, saber de onde veio, né, para onde que vão, quem são os seus antepassados. Isso é fabuloso nesses dias que nós estamos vivendo. Então, o Clube Memórias e Descobertas veio para ajudar aí a fortalecer esses laços familiares, né, e trazer muitas descobertas e alegrias aí para cada um de nós. Além de fortalecer a família, é claro. E essa é uma das reuniões aqui para a gente poder fazer isso, né? Então eu quero apresentar para você um pouco do Clube Memórias e Descobertas, né? Se vocês tiverem interesse, junte-se a nós, porque ó, tá bacana esse legado aí desse novo projeto. Então vamos lá. Então, eis aqui o Clube Memórias e Descobertas, né? E claro que existe um patrocínio, né? Um patrocínio de investimento para os membros fundadores aqui é, do nosso clube. Então, o Clube Memórias de Descobertas, nossa paixão é ajudar a explorar e entender sua história familiar. Oferecemos serviços de genealogia personalizados que inclui pesquisas detalhadas, análise de documentos e criação de árvores genealógicas e muito mais, em um ambiente acolhedor e seguro para se relacionar e aprender uns com os outros. É isso que a gente vai fazer aqui. Então, nós temos uma equipe experiente, dedicada, nos comprometemos a trazer à luz histórias que moldaram sua linhagem. Se você está apenas começando e já tem alguma experiência, estamos aqui para guiá-lo em cada passo dessa jornada. Venha descobrir as suas raízes que conectam você à sua herança e à sua família. É um ambiente de acolhida, segurança e de conexões com aqueles que já estão no caminho das descobertas familiares. Temos dois ambientes para reunirmos, o online e teremos aí futuramente presencial com nossos encontros para a gente poder falar sobre história da família. E as nossas atividades são semanais, quinzenais ou anuais. Elas servem para fortalecer os laços familiares e a trazer diversas experiências de descobertas e resgate das memórias de seus antepassados. Então, nós temos vários planos que vocês podem é, escolher, mas um plano agora que está em vigor é o plano do voluntariado. Né? Esse tem custo zero e você fará parte aí de uma equipe premium de voluntários para ajudar na revisão de registros familiares, né, construção de memoriais e suporte de nossos eventos aí conforme a demanda que nós tivermos, né? E você terá acesso ao grupo de voluntários premium, realmente de fato, participação nas reuniões familiares, código da família. E olha que bacana, você vai poder receber créditos que serão trocados por mensalidades ou serviços básicos, né? Bacana, né? Então, a gente começa essa jornada no voluntariado e depois a gente vai avançando aí sobre as outras modalidades.
né? Quais são as oportunidades que a gente tem aqui no clube? Nós tivemos a inauguração, né, que foi no dia 22 de abril, marco que eu designei como o Dia Internacional dos Guardiões da Família. Tá? Então, todo dia 22 de abril, além de a gente celebrar, lembrar a histórica descobrimento, o histórico descobrimento do Brasil, nós iremos celebrar o Dia Internacional dos Guardiões da Família, que somos nós, eu e cada um de vocês aqui na sala, e vocês que estão nos assistindo aqui logo após esse evento. Agora, anote na agenda de vocês, dia 25 de maio, nós teremos aí, às 7h30 da manhã, a primeira palestra do nosso clube, que é Uma Família Tenho Sim, a Descoberta. Então, deixa aí anotado aí, vocês que puderem assistir, terá um link aqui na descrição, porque esse vídeo será submetido no YouTube e vocês vão poder entrar diretamente num grupo seleto especial para poder receber o link, para poder assistir a minha palestra aí, Uma Família Tem Sim a Descoberta. Temos também a consultoria da minha primeira árvore familiar. Você que não tem a sua árvore familiar ainda, quer começar a sua jornada, ó, uma grande oportunidade aí para contratar essa consultoria. Tá bom? E nós vamos levar isso para também as escolas. Futuramente nós teremos um portal da família com vários benefícios aqui para todos, né? E a parte que eu mais gosto aqui também, uma das partes, né, é o laboratório da família na comunidade. Então nós poderemos ir para as comunidades, as pessoas que não têm condições de pagar uma mensalidade, a gente vai poder, como voluntários, prestar esses serviços para eles, né, para que eles possam começar a fazer a história da família deles e se regozijarem, né, com as descobertas das famílias deles, tá? Dos entes queridos que já se foram, tá? E aqueles que também já estão, né? Porque também se perde também contato com os nossos familiares aqui vivos, né? E nós estamos contratando também, nós estamos contratando, fazendo um contrato de parceria com prestadores de serviços qualificados também. Venham para nós que tem aí boa oportunidade, né, nesse universo aí da genealogia. E essa parte aqui é uma parte que eu acho bacana, é levar para as escolas. Então, nós poderemos levar para as escolas essa educação genealógica, né? Para ensiná-los, né? Mais do que encontrar nomes, mas ensinar o jovem a encontrar o seu lugar no mundo. Olha que coisa bacana, né? Então é uma grande oportunidade aí. Se vocês conhecem, moram perto de escolas, entre em contato comigo, tá? Eu vou colocar os dados aqui. Tem um site, vocês podem entrar em contato comigo pelo site, tá? E a gente pode ir lá alinhar uma parceria aí junto a essa escola para ajudar os jovens aí a voltar os seus corações para os seus pais e cuidar, né? Se tornarem aí um guardião da memória, guardião da família, tá? E aí tem literatura e etc. As plataformas que a gente utiliza são essas aqui. É o Family Search, principalmente porque ele é gratuito e tem uma gama de opções aí para a gente aprender como que funciona. Tem o Find a Grave, que é uma plataforma sobre túmulos, né, lápides, porque tem pessoas que não encontram registros civis ou religiosos, mas tem lá a lápide dizendo que realmente ele existiu e isso precisa ser preservado. Então tem a Find a Grave que aceita também voluntários. Cada um de nós poderá fazer aí os memoriais e submeter para o site, para que outras pessoas possam aprender mais, conhecer mais os seus antepassados. Temos o Ancestry, que não é gratuito, mas tem uma parte boa gratuita. Tem o MyHeritage, que futuramente aí tem intenções de alinhar uma parceria boa aí com eles, tá? Para essa questão aí de DNA, que ainda não fez o seu DNA, tem a oportunidade de fazer aí com a gente. O Dinum e o Dianet. Tá? Então, essas são as principais aí para a gente utilizar, mas tem outras também, tá? Mas essas são as principais para a gente estar utilizando. E eu quero apresentar para vocês a nossa programação de atividades do clube. Olha, essa parte é importante, viu? Além dessa reunião aqui, que vai acontecer a cada 15 dias, sempre com um tema bacana aí para a família e para os seus negócios também, que podem ter empreendedores aqui, podem ser utilizados.
também. Nós temos o FamiLab, que é o Laboratório da Família. Essa reunião vai ser uma vez por semana, né, no qual a gente vai ajudar as pessoas em suas árvores familiares aí ao vivo, dentro desse modelo aqui. E vamos tirar dúvidas, alguma dúvida, vai ser nesse FamiLab, que é o Laboratório da Família. Uma vez por semana aí nós teremos, eu vou anunciar dentro do grupo que vocês estão. Tá? Temos a sala da leitura biográfica. O que que é isso? Isso daí em breve que a gente vai fazer. À medida que nós formos crescendo e pessoas ficarem mais interessadas, nós vamos ter essa sala, vamos escolher uma biografia e vamos ler e discutir sobre essa pessoa, né? Pode ser uma pessoa famosa, tá? Ou também pode ser uma pessoa, alguém entre nós, uma família tradicional italiana, uma família tradicional brasileira, né? A gente vai poder estudar sobre eles e aprender, né, com o seu legado. Olha que coisa bacana. Mais para frente. Nós teremos o CONIFA, que é o Congresso Internacional de História da Família, ainda esse ano, né? A gente terá a apresentação de temas profissionais e lideranças em história da família. Uma vez por ano, nós vamos fazer o CONIFA. O Jantar dos Guardiões da Família esse evento tem o objetivo de reunir famílias e aprenderem mais sobre história com foco na confraternização. Então, é sazonal. Por exemplo, o ano que vem a gente pode fazer um jantar dos Guardiões da Família para celebrar o Dia das Mães, né? Pode fazer um jantar para celebrar o Dia dos Pais. E aí a gente vai criar aí, né, sazonal, conforme a demanda e ajuda, né, que vocês vão trazendo aí para nós de ideias. Pode fazer esses jantares aí presenciais, cada um na sua região. Por exemplo, a Graciela, o, o a gente mora em Curitiba, né? Então a gente pode fazer um jantar aqui, né? O Diego mora em Fortaleza, fazer lá. Então a gente pode reunir aí as pessoas aí para interagir. Sarau online mensal será apresentado peças e músicas de artistas nacionais e internacionais. Ó, um sarau também para reunir as pessoas para a gente ter esse movimento. Fatos e causos é onde a gente dentro desse evento aqui, a gente utiliza para contar uma experiência vivida, né, por seus antepassados, né, e também ou integrantes vivos também. Em todas as nossas reuniões familiares, a gente teve essa experiência aí de alguém contar sobre a história da sua família. É muito rico, é muito bacana. Oficinas de coparentalidade, que seria o quê? São espaços educativos onde os pais que não vivem mais juntos aprendem a separar o ex-casal do sempre pais, né? Então nós teremos também esse momento para reunir essas pessoas para aperfeiçoamento. E para finalizar, né, uma sala aberta para aprender um novo idioma através da música. Nós temos o Diego Lima, Verde Brasil, aqui na sala, né? Meu sócio, o representante comercial, o diretor comercial, né, nosso aqui do Memórias e Descobertas, e ele se coloca disponível aí em breve, né, para ensinar o idioma através da música. Ele é músico, ele toca instrumento, né, e também o idioma dos seus antepassados. Tragam pessoas que tenham essa habilidade também, né, de música, de poder ensinar inglês ou alemão ou italiano através da música. E olha que a gente aprende bem, hein? A gente aprende bastante dentro desse formato. E essas são as atividades que nós teremos, estamos planejando pouco a pouco, à medida da disponibilidade de tempo também, para reunir as pessoas dentro desse formato, né? E nós temos o voluntariado, né? Que você que tem interesse de ajudar na, na revisão de registros familiares, até a Graciela, que está aqui na sala, ela já faz isso já há algum tempo, ela gosta de fazer, segundo ela tem falado para mim, e é uma experiência interessante, porque a própria plataforma do Female Search mostra o percentual de ajuda, né? Quem a gente ajudou através desse trabalho. E esse trabalho voluntariado é muito importante para o crescimento de legado, de criação de memórias familiares, sabe? Então, venham ser voluntários aqui para nós. Nesse primeiro momento, o que nós queremos é realmente pessoas que gostem disso e consigam dedicar parte do seu tempo, 10 minutinhos, 15 minutinhos, 2 minutinhos, né, para ajudar
outras pessoas. E com certeza vocês têm aí 3 minutinhos todos os dias para ajudar as pessoas. Com certeza vocês têm, tá? Então vamos fazer esse trabalho aí. É, e os demais aqui, vocês vão entrando no site, vocês vão conhecendo mais o que nós temos para oferecer, inclusive na área de membros, né? Então, aqueles que já são voluntários, eles vão ter acesso aí a essa área de membros, que tem outros recursos ali dentro, né? Que depois, num outro momento, eu posso compartilhar com vocês. Então, não deixando aí, né, ajudando aí o nosso palestrante. É, vamos ouvir aí um pouco o que o Pedro Gonçalves tem para dizer para nós. Pedro, a palavra é sua. Prometo que vou ficar bem quietinho, né? Se tiver aí alguma pergunta, logo depois, as perguntas elas podem ser feitas depois, tá bom? Depois que ele desenvolver todo o assunto, aí as perguntas podem ser feitas depois. Ou também, se for o padrão do Pedro, você vai dizer aqui, Pedro, qual é o seu padrão? Se durante, né, a sua palestra as pessoas vão poder fazer perguntas, mas aí levantando a mão, tá? Levanta a mãozinha, né? Tem um ícone logo aqui na base, né? React, né? Que tem aqui escrito React, e vocês vão poder levantar a mãozinha para poder fazer perguntas, tá bom? Mas aí esse critério o Pedro vai definir aqui com vocês. Palavra sua, Pedro, pode se apresentar aí para o pessoal. Eu vou Obrigado, passar o obrigado, host. Patrick. Obrigado, Tony, pela oportunidade de falar um pouco sobre a fórmula da amizade, né? A gente usa bastante no dia a dia. Vocês vão ver ali na hora que eu for passando os slides, vocês vão ver que tem muitas coisas que eu creio que vocês usam, tá? É, Coisas do dia a dia ali para poder ajudar a família, ajudar no desenvolvimento pessoal também, né? Da vida. Então, assim, deixa eu só abrir aqui o. Antes, né? Deixa eu me apresentar. Eu me chamo Pedro, sou aqui de Curitiba. Eu sou amante de livros, né? Sou formado em ciência de dados, inteligência artificial. E tenho uma família maravilhosa, duas meninas, uma esposa. E cada dia a gente vai tentando ali se aprimorar, né? Para poder deixar um legado para a nossa própria família. E uma das coisas que a gente vai se basear hoje, né? Como eu falei que sou amante de leitura, é de um livro que eu estava lendo esses tempos e eu falei, poxa, isso aqui daria uma palestra, com certeza. Deixa eu só colocar aqui na página. O livro seria esse aqui, ó, o Manual de Persuasão do FBI, né? É um livro muito bom e eu lendo ali fala sobre famílias, né? Sobre como a gente pode é, aumentar a nossa frequência, a nossa identidade, o nosso legado ali com as famílias, né? E deixar um legado para as próximas. Eu sempre costumo falar que na nossa vida, a gente sempre tem histórias dos nossos antepassados, né? Tipo, meu pai sempre conta história que o vô dele viajava, não sei para onde, e depois nossa mãe, né, ficava contando, seu pai fez isso, seu pai já morou em Curitiba quando a gente namorava, né? Então, é uma história bem, bem legais. Eu só vou colocar aqui agora, compartilhar com vocês a minha tela. Vou pegar aqui. Estão conseguindo ver bem? Anthony? Sim, aham. Fechou. Então, ali, ó, fórmula da amizade, né? Quatro pilares para fortalecer a família. O primeiro ali seria a proximidade, o segundo, frequência, o terceiro, duração e a quarta, identidade. Tá? Então, a gente vai falar sobre cada um desses aqui de forma breve.
E aí eu vou abrir para perguntas, tá bom? Primeiro ali, proximidade, estar presente. Proximidade é estar presente com atenção, interesse e disponibilidade emocional. Estar fisicamente presente, estar emocionalmente disponível e demonstrar interesse disponível, estar acessível. Então, às vezes a gente chega ali do trabalho cansado, só quer tomar um banho, descansar e a gente sabe que não é bem assim, né? Nós que somos pais, né, ou irmãos ou filhos, a gente sabe disso. E no livro ele conta uma história que eles precisavam de uma informação importante do governo, né? E aí uma única pessoa tinha essa informação. E aí o rapaz do FBI, né, ele viu onde esse rapaz ele frequentava, o que que ele frequentava, o que que ele gostava de fazer. Então, demonstrando ali, ele começou a estar presente, né? Ah, ele foi num bar, o cara tava lá, tipo, no bar também. O rapaz foi numa balada, ele foi também na mesma balada, sabe? Tipo, ele tava na igreja, o rapaz da FBI também tava na igreja. Então, está presente. Ou seja, eles precisavam te ver, né? É, quando ele te vê ali, é mais fácil de conseguir alguma informação, alguma ideia, né? Que eles podem fazer. E aí, na proximidade, como é que a gente pode aplicar a proximidade, né? É desligar o aparelho do celular durante as refeições, é fazer perguntas do dia, é estar presente em momentos importantes, abraçar e demonstrar afeto, lembrar de detalhes que as pessoas compartilham. Então, isso é importante, né? Sentar ali e ó, jantar juntos. E o desligar, né? Fazer perguntas do dia. Tem uma série que a nossa família que está assistindo é chamada The Midler. Tem ali na Netflix. Depois eu vou colocar ali no grupo ó, as informações que eu falar aqui. Eu tenho material também que eu vou deixar para vocês. Eu vou deixar ali no grupo. E ele é justamente sobre isso, né? Eles tentam se reunir ali para jantar, desligam o aparelho, né? Eles se abraçam ali, é bem interessante. Fala bem sobre família, assim, é bem legal. Ô Pedro, Oi. licença, só não tá passando os slides, tá? Você tá na Ah, fórmula da não? amizade aqui. Ah, deixa eu só ver aqui então. Hum, Vê se alterou aí então. Não, continua Não? aqui no mesmo, mas você pode continuar, tá bom? Eu só Deixa eu, fiz deixa eu só ver. uma sinalização Aham, porque ele não está passando aqui. Agora passou, está presente, fisicamente presente. isso. Então acho que eu vou usando por aqui. Ó, vê se trocou aí. A próxima. Já trocou. Uhum, Ah, então eu vou deixar assim. Acho que dá para ver, né? dá para Então, ver. ele falou, ó, então, como a gente falou, né? Ele tá ali, ó, como aplicar? Desligar o telefone, nas refeições, estar presente em momentos importantes, né? Sempre se esforçar. Eu sei que é meio difícil, né? Todos nós trabalhamos, e os filhos têm, por exemplo, vai ter, não sei se vai ter a apresentação das mães, mas aí geralmente é importante estar presente, né? Festa junina, nesses momentos assim, é bem interessante. Agora, o segundo é a frequência, né? Quanto tempo de frequência você passa ali com a tua família, né? Se você quer, é um contato ali constante. A frequência é a constância do contato positivo. Não é a quantidade, não é quantidade, mas sim a constância que mantém a relação viva. Manter contato regular, comunicação positiva, criar rituais de conexão, ser previsível, né?
Então, assim, toda segunda-feira aqui em casa nós fazemos uma reunião familiar. A gente debate sobre as escrituras, né, a Bíblia, outras escrituras ali, para podermos ver como a gente pode reagir durante a semana sobre determinada coisa. Né? Criar realmente um ritual, né? A gente chama assim, de poder ajudar a nossa família ali. Deixa eu só passar aqui. Aí, como podemos aplicar a frequência, né? 5 exemplos diretos. Ligar ou enviar mensagem regularmente, ter refeições de famílias em dias específicos, criar tradições, café de domingos, passeio, responder mensagens, manter conversas ativas e celebrar pequenas vitórias do dia a dia, né? Então isso ajuda bastante. Ligar ali, ó, mandar uma mensagem, ô, como é que tá por aí? Tá tudo bem? Como é que vocês estão? Criar uma tradição, tipo, a gente tinha colocado aqui em casa que todo domingo ia ser macarronada. Aí às vezes a gente pula essa, mas a gente se esforça ali, né, para fazer uma macarronada. A gente tinha uma tradição de ir para casa dos amigos, de outras famílias, né, para poder fazer um almoço ali com outras pessoas. A gente tinha esse costume, né? Agora o terceiro ali seria a duração, né? O tempo investido é o tempo ao longo dos anos, a confiança cresce de um. Vai que o negócio está bem aqui na frente. A confiança não nasce de um contato, mas ela se consi- consolida na constância, né? Então, a constância gera credibilidade, paciência e dedicação, histórias compartilhadas, o tempo transforma relacionamento. Então, a duração que você passa, né, com a sua família, ela é bem importante. Então, a gente já aprendeu que a frequência, né, a proximidade, né, a gente aprendeu da proximidade, a frequência, então, todos esses são importantes para a nossa família. Deixa eu só voltar aqui. Isso. A emoção cria, vou ler aqui, a adoração. Como a gente pode aplicar a adoração? Está presente, está presente em todas as fases da vida, construir tradições que se repetem ao longo dos anos, apoiar em momentos difíceis e celebrar momentos felizes, manter contato mesmo com a distância geográfica, investir em conversas profundas e significativas. Eu gosto de investir em conversas profundas e significativas, né? Muitas vezes nossos filhos, nossos esposos têm muitas dúvidas, muitas preocupações, e aí a gente tem que estar lá, né, para ajudá-los. Aí temos aqui a intensidade. A intensidade, para mim, é uma das mais importantes, né? Porque a intensidade é a intenção de você ficar com a pessoa. Não adianta você ficar perto, você ficar junto ali, você criar um laço e depois não criar aquela intensidade, né? Que é aquele momento. A intensidade é profundamente emocional, profunda, a profundidade emocional das interações. Momentos significativos e vulnerabilidade criam intimidade real. Momentos marcantes, vulnerabilidade, intimidade, experiências compartilhadas e emoções amplificadas de conexão, né? Então, a intensidade é aquela, você vai ficar o tempo, né, com a sua família, falando ajudando eles de algumas dificuldades que eles estão passando naquele momento. Como aplicar a intensidade? Compartilhar medos e sonhos, insegurança, medo, sonho e insegurança, né? Celebrar a conquista com entusiasmo genuíno, estar presente em momentos de luta ou dificuldade, expressar amor e gratidão e criar experiências memoráveis, como viagens e eventos especiais, né? Então, como a gente falou aqui no começo, reformulando.
A proximidade, né, ela é importante para você conseguir qualquer coisa na tua vida, então as pessoas precisam te ver, né? Então a proximidade ela vai te ajudar nisso, né? Pessoas, você precisa estar no evento, você precisa estar no ambiente familiar, as pessoas elas precisam te ver. A frequência, né? A frequência ela é importante. Você precisa estar, além de estar presente, próximo, você precisa estar frequente. As pessoas precisam ver que você gostou daquilo e fique frequentemente. A adoração é ficar até o fim, né? A adoração ali é você ficar o tempo, por exemplo, o tempo aqui da lição, né? Da palestra, é ficar ali até o fim. Você precisa demonstrar interesse, você precisa isso não é só na família, isso é na vida também, né? Então, tipo, a adoração, a frequência, a proximidade e a intensidade, né? O tipo de intenção, a paixão que você coloca naquilo ali vai te ajudar muito a você conseguir realizar muitas coisas na tua vida, né? Famílias fortes não acontecem por acaso, elas são construídas com presença, constância, tempo e emoção. A sua família, ela merece a mesma dedicação que você dedica ao trabalho. Então, a gente vê que no trabalho a gente não falta, a gente está sempre lá, a gente sempre faz o que o chefe pede, né? A gente sempre está nesse a gente sempre tá ali, a gente não costuma faltar, a gente não costuma não ser constante no trabalho. Então, ele fala para a gente ter a mesma dedicação que nós temos no trabalho, a gente tem no nosso lar. Comece hoje. Escolha um pilar desse, escolha uma ação e comece hoje, né? A sua família está esperando por você. Então, desses quatro que a gente falou, escolha um desses daqui durante essa semana ou durante esses 15 dias, né, que é até a próxima reunião. Escolha um desses e diga assim, ó, eu acho que eu vou melhorar em proximidade, eu estou muito distante da minha família, né? A frequência, poxa, eu tô aqui, mas não estou muito frequente. A duração, eu passo quanto tempo com a minha família? 10 minutos, 15 minutos, uma hora. Intensidade, né? A intenção, a paixão, a... Eu vi uma foto esses dias, né, que marcou bastante. Eu estava fazendo essas planilhas aqui, mexendo no PowerPoint, e aí veio uma imagem essa semana de uma família indo visitar a avó, né? E aí estava falando bem assim na mensagem, viemos visitar nossa avó, nossa mãe, e aí na imagem estava todo mundo com o celular na mão, né? E aí a reflexão ali, tá, mas vocês foram visitar, mas tá cumprindo com esses quatro pilares, né? Você foi visitar a tua mãe que mora longe, teus avós, teus tios, tá conseguindo realizar, né? Mandando mensagem antes, é, com frequência ali, duração, quanto tempo você está falando com teus antepassados ali, né? Com teus familiares. E então, as mesmas técnicas foram usadas no livro ali, né? O rapaz lá, o Jack Shuffler, ele usou essas técnicas para conseguir muitas informações privilegiadas para o FBI na época, quando ele trabalhava lá, né? No FBI. Então, com essas técnicas, a gente pode usar para transformar nossa família em um ambiente de amor, empatia e união. E ele fala de novo, né? Ele, acho que repetiu ou eu pulei, ó. Escolha ali um pilar, uma ação e comece hoje. E aqui são as fontes. Eu vou mandar esse material e algum outro material também sobre, sobre o que a gente falou ali, tá? Então, aqui são as fontes da onde eu tirei, né, do livro e de alguns sites para poder fazer essa palestra aqui.
Então, a pergunta que eu quero falar para vocês, perguntar para vocês, em que momento, né, ou que vocês puderem comentar, em que momento da vida de vocês vocês podem usar esses quatro pilares aqui? Ou reformulando, deixa eu ver aqui, pegar aqui. Oi, Gonçalves. Então, a minha. Bem, eu tenho uma. A gente aqui em casa tem uma certa dificuldade, sabe? Ou melhor, eu tenho percebido, né, que não só eu, mas tem várias pessoas que têm uma certa dificuldade de criar esses modelos, né? De proximidade, frequência, intensidade, duração. Esses dias a gente ficou aqui em casa muito tempo sem. Bem, aqui em casa somos eu e minha mãe, né? Eu tenho um irmão que é casado, né? Mora fora, e eu moro com a minha mãe. Então a minha família é minha mãe, né? Embora hoje você pode escolher as famílias que você quer ter, né? Então, existem pessoas que eu tenho feito uma investigação pela internet, então nós temos vários modelos de família, sabe? Tem família de um, tem família de uma pessoa uma bicicleta, tem família de pessoas junto com animais, né? E aqui no clube a gente acolhe todas as modalidades de família, né? Homoafetivos, transgêneros, famílias reais, né? é, Famílias que já foram devastadas, né? Todos faleceram. Eu tenho um amigo que a família toda faleceu em um acidente de carro, só ele que sobrou, né? Então, aqui é um ambiente onde a gente pode conversar sobre esse assunto, né? E esses dias eu conversei com minha mãe justamente sobre isso. Olha, a gente não está dando atenção para os nossos entes queridos, né? Porque às vezes a gente quer receber atenção, sabe, Pedro? Ah, eu não vou. Vamos lá, eu não vou ligar para Graciela porque ela, vamos supor, ela é minha mãe. Ah, eu não vou ligar para minha mãe, para Graciela, porque é ela que tem que me ligar. Sabe essa Uhum, coisinha? Né? Assim, se ela não me liga, então eu não vou ligar. Então fica esse ambiente pesado. Eu tenho esse ambiente pesado no meu meio, sabe? Esses dias eu disse, mãe, vamos ligar para a tia Maria. Faz tempo que ela não liga para nós. E aí eu comecei a fazer isso, né? A gente ligava com uma certa, assim, pelo menos uma vez a cada 15 dias a gente ligava, mas a gente parou de fazer isso, né? E esse dia, mãe, a gente parou de ligar para a tia Maria. Será que está acontecendo alguma coisa? Né? Às vezes a pessoa está angustiada, não é que não queira a sua ligação, é porque ela está vivendo lá no momento dela que de repente não fez aquilo que ela deveria fazer, mas faça você. Então aí a gente começou a fazer isso, a procurar mais, né? A gente tem sérios conflitos familiares, tá? Assim, coisas muito sérias, né? Mas eu sempre me pergunto, o que que eu posso fazer de melhor para fortalecer esses laços? Porque eu aprendi também, Pedro, na vida, que a gente não pode exigir do outro uma coisa que a gente não é. E o que que a gente não é? Perfeito, né? uhum, Eu não posso exigir uma perfeição do outro se eu não sou perfeito. De repente, eu sou perfeito naquilo ali. Mas em outros níveis, o outro é mais perfeito naquilo ali. E eu estou em aperfeiçoamento. Então, quando comecei a aprender isso, eu exijo menos. Não é que eu não exija. Claro, eu gostaria que o meu irmão ligasse para mim, eu gostaria que minha cunhada, minha sobrinha, mas eles não fazem isso, né? Então, se eles não fazem isso, eu posso fazer, né? Por que que eu uhum, não posso fazer, né? Então, eu comecei a romper essa barreira. Não é fácil, mas aos poucos eu comecei a romper isso. Eu tenho um exemplo muito bacana na minha família que vem da minha prima. Eu sou natural do Rio de Janeiro, moro em Curitiba já há mais de 30 anos. Praticamente eu sou curitibano, eu digo que eu sou curitiboca, né? Uma mistura de curitibano com carioca, tá? E eu tinha uma prima lá no Rio de Janeiro que era
Era bem isso aqui, ó. Esse modelo que você passou era o modelo da minha prima. Entendeu? Ela tinha uma proximidade com a gente, tá? Ela sempre estava em comunicação todas as quintas-feiras. Ela começou todas as terças-feiras indo lá em casa. Você podia esperar 8 horas da noite. O nome dela é Zezé. A Zezé estava chegando lá em casa. E aí acabava jantando com a gente. Toda semana, então tinha uma frequência. Toda terça-feira ela ia Uhum. lá. Intensidade, tinha dias, assim, ela compartilhava as coisas dela, as dificuldades que ela tinha. Ela perdeu um emprego, a gente conseguiu um emprego novo para ela. Sempre estava compartilhando com a gente. E uma parte bacana, a adoração, né? Ela ficava sempre para jantar com a gente. Era uma satisfação imensa. A gente podia esperar. Eu era jovenzinho, acho que tinha 15 anos. Podia esperar que Pedro, que Zezé na terça-feira estava chegando lá em casa, às vezes trazendo alguma coisa. Né? Aniversário da minha mãe, ela dava um presente no meu aniversário, alguma coisinha, que a gente era criança, né? Então, esse modelo realmente se encaixava para fortalecer esses laços familiares que na época a gente tinha. Mas algo importante que eu gostaria de frisar aqui, independente de qualquer coisa, a nossa família precisa ser o nosso porto seguro, né? E isso é uma construção. Eu tenho conversado com algumas pessoas sobre criar árvore familiar. Ah, não, eu não quero nem saber. Ah, eu não quero nem saber. E a minha família é um problema. Tá, mas a gente faz aí eu faço a pergunta, né? A família é um problema ou você está se tornando um problema para sua família? Então seja a solução. Procure, mesmo. Esses dias eu mandei uma mensagem pro meu irmão. Oi, tá tudo bem? Tá. E tá tudo Uhum. certo. Eu fiz a minha parte de conexão, eu fiz a minha parte de procura, eu fiquei feliz por ter procurado, né? E lá Uhum. na frente, algum resultado, alguma coisa deve surgir. Então, para mim, Tony, esse seu compartilhar dessas dessas instruções que você está passando aqui me fez rever uma coisa que já aconteceu no passado, algo que eu estou querendo construir novamente no presente, e eu espero que no futuro mais próximo a minha família se torne mais humilde, com menos orgulho, né? Ah, tem que me procurar, né? Não, eu posso procurar a pessoa, né? Lá na frente ela pode começar a me procurar e criar tradições que a gente não tem isso em família, Uhum. sabe? A gente não tem uma tradição continuada. Tem tradição, mas a gente não está dando continuidade a essa tradição. Tradição. Obrigado pelas ideias. E é Aham. bem mesmo isso, Pedro. Uma historinha aqui. Eu lembro quando eu era criança, minha família sempre se reunia. Sempre, sempre. Tipo, era Natal e Ano Novo, sempre eles se reuniam. Só que depois de um tempo, quando minha avó faleceu, eles pararam, né, de, tipo, fazer essas reuniões frequentes. E para mim foi muito pesaroso, porque era o único momento onde eu encontrava meus tios de outros estados. Nossa, foi um baque, assim, sabe? Porque a gente já contava, a gente não tinha WhatsApp, né, nos anos 2000 ali. E aí ficava aquele clima, né? Poxa, eu nunca mais vou ver o meu primo, minha prima, nunca mais vou ver meus tios. Né? Então, depois de um tempo agora, né, eles voltaram a se reunir de novo. De vez em quando minha mãe manda umas imagens ali da família reunida. Isso me deixa muito feliz, porque eles agora estão próximos um do outro, sabe? Então, estão frequentando mais as casas um dos outros. A duração também tá. Toda vez que minha mãe manda uma mensagem, todo final de semana ela tá na casa de alguma irmã. Isso para mim é muito gratificante, né? O que a tua prima fez realmente, tipo, ficou na tua memória isso, né? Então, qual que é a memória que eu quero deixar para as minhas filhas ou para minha família no futuro, né? Tipo, minha família se reunia ali todos os dias para comer juntos e, né, não deixava o celular. Meu pai e minha mãe, quando chegava do trabalho, eles
Contando agora, né? Assim, minha mãe e meu pai chegavam em casa, me davam atenção, contavam as minhas histórias da escola e tal. Então, tipo, isso é muito importante. E uma coisa interessante também é que fazia 22 anos que eu não via meu pai. Tipo, não sabia dele, nada, nada, nada. E aí eu fiz uma pesquisa ali, consegui achar uns amigos, outros amigos. Esses amigos acharam minha irmã lá no Chile, né? E aí, falando um pouco de história da família, e aí encontrei meu pai, né? Nessa brincadeirinha. E aí, meio que eu não consigo hoje em dia mandar mensagem para ele, explicar como é que tá a minha vida e tal. E ele fica nesse clima. Toda vez que ele manda mensagem para mim, ele fala assim: Ô Pedro, você não manda mensagem para mim, né? O que que tá acontecendo e tal. Eu, aí vocês entendem que a forma da amizade meio que não funcionou no passado com meu pai. Ó. Ele não foi próximo, ele não foi frequente, não teve uma adoração, não teve intensidade. A falta disso culminou na falta de agora, né? Mas isso não quer dizer que eu não posso usar a fórmula da amizade agora para poder se aproximar do meu pai, né? Ou se aproximar de algum ente querido, né? Se aproximar de alguma pessoa que eu esteja com a família, né, meio que estruturada assim. Então, a fórmula da amizade, ela realmente ela ajuda, tá? Ela ajuda bastante nessa questão aí. E eu quero dizer para vocês, muito obrigado, Tony, de novo, pela, pela oportunidade, né? Eu vou estar aqui disponível para responder qualquer pergunta ali no WhatsApp ou chamada de vídeo sobre essa forma da amizade. Eu tenho estudado bastante, né, coletado dados também sobre a família. Isso tem deixado um pouco triste, né, pelo que está acontecendo no mundo aí. E a fórmula da amizade está aí para ajudá-los, tá bom? Com você agora, Tony. Obrigado aí e tchau, tchau, pessoal. Eu vou mandar o material no grupo ali, tá? Então, Tá bom. Mas assim, ó, vamos ver aqui. Vocês têm alguma pergunta, Diego, Graciela? Gostaria de compartilhar alguma coisa? Eu gostaria de ir para um novo, a segunda parte, né, da nossa reunião, que é o fatos e causos, né? De a gente poder compartilhar, de repente, alguma história familiar sobre o nome, ou história sobre o nome que aprendeu, ou como tem sido, né, esse trabalho de história da família, né, de construção de árvores, como tem sido aí na vida de vocês esse trabalho. É, a gente pode começar aí pelo Diego. Diego, você está na sala? Faltou a pergunta de US$ 1 milhão. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão aí, viu? Vamos lá. Como que tem sido esse trabalho de história da família? é, que você tem feito. Há quanto tempo que você faz esse trabalho e como que tem sido, quais as suas experiências, né? Fala um pouquinho mais sobre isso, com relação à história da família. Mas se tem alguma pergunta para fazer para o Pedro, aproveita agora que ele está aí. Ah, só agradecer, Pedro. A fórmula da amizade é interessante, né? O que tem acontecido hoje entre as famílias é a falta de conexão. E são essas coisas simples, como o Tony ele, ele falou, uma simples ligação, uma simples mensagem, que às vezes a gente vai deixando passar uma semana, um mês, um ano, e a gente vai perdendo o contato de pessoas próximas, né? Nossos irmãos, pais. E como nós somos um pouco mais antigos, né? Do tempo que a gente se reunia na casa da vovó, no almoço de domingo, tudo isso tem feito falta nas famílias atuais. O conteúdo foi bem rico, simples, mas bem completo no conteúdo que você quis passar, né? E relacionado não só à família, mas às conexões que nós temos entre amigos, e a tecnologia tem
ajudado nessa parte da distância, né? Eu estou aqui em Fortaleza, vocês aí no Curitiba, e a gente está distantes e ao mesmo tempo numa sala virtual bem próximos. Estou muito grato por estar aqui, compartilhar um pouco das minhas palavras e aprender um pouco mais. Eu sou suspeito para falar de genealogia porque eu trabalho com isso quase que diariamente, ajudando pessoas, pesquisando documentos, ajudando pessoas a encontrarem registros antigos e isso me alegra. Eu faço porque é a minha paixão. E é isso, deixar um pouquinho da palavra para a Graciela, para os demais que quiserem compartilhar. Obrigado. Obrigado, Diego. Marcela, se você quiser compartilhar aí como é a sua experiência, né, de você estar fazendo esse trabalho, ter uma árvore familiar. A Graciela trabalha comigo. E eu, quando descobri que ela tinha árvore familiar, eu fiquei assim, feliz da vida, né? Porque é difícil, assim, de você encontrar uma pessoa que faz esse trabalho. Normalmente quem faz esse trabalho são pessoas que têm famílias super tradicionais, famílias reais, né? Pessoas assim de alto padrão dentro da sociedade. Eles costumam fazer isso. Mas quando você vê que uma pessoa do seu meio faz esse trabalho, aí como Pedro, como Diego, então eu fico assim maravilhado, né? E eu fico feliz porque eu também faço esse trabalho. Eu não tenho nenhuma família tradicional. Eu digo que a minha família é descendente de macaxeira, porque são pessoas do interior, super simples, né? E eu consigo fazer esse trabalho, né? E eu fico feliz por fazer. Aí, se a Graciela quiser falar um pouco como é a sua experiência aí dentro desse campo de fazer a história da família e de ajudar também as pessoas a encontrarem. Tá, então a Graziella, depois ela conversa com a gente, mas é isso, gente. O objetivo dessa nossa reunião é justamente aprofundar, né, esses conhecimentos, fortalecer a família, fazer esse trabalho, né, de história da família, que a gente consegue preservar, né, essas memórias anteriores, né, e deixar um legado. E algo que eu vejo que é bem importante quando a gente faz esse trabalho de história da família é porque a gente começa a perceber consegue perceber alguns comportamentos que ficam se repetindo, né, de geração para geração, né? E a gente pode bloquear isso. A gente não precisa multiplicar esse tipo de comportamento. E com a história da família, a gente identifica. De vez em quando eu dou aqui uns spoilers aí sobre a minha família, comportamentos, né, de meus antepassados, avós e bisavós, que eu trago esse comportamento também. Eu falei, não, peraí, isso daí não é bacana. Essa é a maravilha de ser humano, que a gente consegue mudar. Consegue mudar. E como que a gente consegue mudar? A gente consegue mudar através do conhecimento e do autoconhecimento. Então, quando eu faço a história da família, quando eu preservo essas memórias, eu estou eu estou participando desse processo de transformação, né? A minha família de gerações veio com esse tipo de comportamento. Por exemplo, né? Eu tinha um avô, por parte da minha mãe, que era muito sentimental, né? E ele era um agricultor. Então, quando ele se ofendia lá no ambiente de trabalho dele, ele pegava todas as coisas dele e ia embora para outra fazenda. Aí, quando ele se eu não gostei, sei lá, do que o capataz lá falou. Pegava as coisas lá, a esposa, e quase ele não tinha nada. Entende por quê? Porque como ele vivia se mudando, então ele não ia juntando coisas, ele não ia criando, né, raízes ali, né? Então ele pegava todas as coisas, panelas e os negócios, colocava tudo dentro de uma trouxa e ia embora para outra fazenda, e tá, tá, tá. E ele ia fazendo isso. E eu percebi depois que eu comecei a fazer a história da família e perguntar mais sobre eles, as histórias, eu percebi que eu fazia isso também. Eu ficava mudando de emprego.
sabe? Tipo assim, o Pedro falava um negócio que eu não gostava, eu, pá, já ia embora, né? E hoje, aí quando eu percebi e isso, para você ver, quando eu era CLT, 15 anos como CLT, eu tive mais de 20 trabalhos. Por quê? Falava um negócio assim para mim, eu ia embora. Falava um negócio assim para mim, eu ia embora, né? E aí quando eu fiz a história da família, eu percebi que eu poderia mudar isso, né? E aí eu comecei a fazer um trabalho, né, para poder bloquear essa situação de falou um negócio assim comigo, eu já vou embora, né? Então, claro que está em construção isso, mas eu identifiquei algo que estava se repetindo. E provavelmente os avós, alguém tinha esse tipo de comportamento. Então, eu hoje procuro não fazer isso, né? E existem profissionais terapeutas que ajudam a gente, né, a não ter esse tipo de comportamento. Tem as constelações familiares, tem os terapeutas naturais, tem os psicólogos, né? Eu não falo muito de psiquiatra porque vocês sabem que psiquiatra gosta muito de dar remedinho, né? Dar orientação, mas tem que ter o remedinho ali. Nada contra remedinho, mas eu gosto mais das terapias naturais. E tem casos que precisa realmente tomar um remedinho, tá? Não é o meu caso, né? Mas o que eu quero dizer para vocês, né? Esse movimento de preservação da memória ajuda também a melhorar a sua própria identidade, né? O seu próprio comportamento. E essa é a maravilha de ser humano, que a gente consegue fazer isso. Eu não preciso nascer assim e vou ser sempre assim, né? E como eu disse lá atrás, é através do conhecimento e do autoconhecimento. E tem bons livros para isso, ó. O Pedro vai deixar lá no grupo. A gente tem um grupo de convidados, tá, gente? Dessa reunião familiar, tá? Então ele vai postar lá e é uma oportunidade de a gente ter uma literatura aí para nos ajudar a sermos pessoas melhores que nós mesmos, né? Não melhores que os outros, mas melhores que nós mesmos. E reiterando, não vamos exigir do outro o que a gente não tem, que é a perfeição, né? Então a gente precisa ser tolerantes, a gente precisa entender o contexto do outro lado de lá. Não precisamos aceitar, mas precisamos respeitar, né? Então, quero agradecer aí a participação aí de todos vocês, a Grazi, o Diego, o Pedro e vocês que estão nos assistindo aí agora pelo YouTube e outras redes sociais aí, minhas e do Memórias e Descobertas. E a cada 15 dias nós teremos um evento desse trazendo uma mensagem, trazendo uma palestra, um assunto que vai fortalecer a sua família, os seus relacionamentos, tanto em casa quanto no trabalho, mesmo porque a gente também considera os nossos colegas de trabalho como família, né? Então a gente precisa também aprender a lidar com eles, né? Também. E, e é isso aí, pessoal. Até o nosso próximo encontro aí, Memórias e Descobertas, reunião familiar, Código da Família. Tá bom, pessoal? Grande abraço e nos vemos no próximo. Tchau, tchau, pessoal.